Tem da que minha internet. Tem que fazer com a banda larga do celular. 4G. A banda do meu celular é estreita, não é larga, não. Gente, tá gravando, tá? Tá bom. Vamos fazer a peça? O senhor faz a peça, senhor Roberto? Faço. Elisa, vai ler a página? Vou. Do livro tudo Vida bem. Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que te transforme em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os seus emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Verdade? Sim. Então vamos fechar nossos olhos. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, mas esta oportunidade que nos está concedendo de mais um estudo do nosso grupo. Que as nossas mentes se ampliem, para que possamos absorver o que o nosso irmão Afrânio transmitirá a todos nós, procurar colocar em prática no nosso dia a dia e dentro das nossas possibilidades, revelar-te a todos, Senhor. Revelar a tua doutrina a todos aqueles que se interessaram. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, a nós que já estamos presentes, aqueles que ainda chegarão, e aqueles outros que não poderão chegar por algum motivo. Mas, de qualquer maneira, que a tua proteção se estenda a todos, como se estenda também a todos aqueles cujos nomes se encontram em nossos livros de prece, em nossas mentes e em nossos corações. Jesus amado, te pedimos que ampare a todos os nossos irmãos em dificuldades, seja quais forem as dificuldades, que talvez sejam até iguais às nossas, que nos dirigimos a você nesse instante. Ajuda-nos, Senhor. Agasalha-nos. Queremos sentir o calor dos teus braços. Permaneça junto. Não só agora, mas por todos sempre. Perdoa-nos a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Jorge. Boa noite, Consuelo. Bem-vindos. Hoje nós estamos estudando. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Elisa, seu Roberto, Jorge, Afrânio, boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos estudando Libertação, estamos no finalzinho do capítulo 1, tá? No final das instruções do ministro Flacos, né? No livro velho, a página 24, é o primeiro parágrafo. Em razão disso, o planeta, né? O ministro Flacos está falando, que fizeram a pergunta a ele aqui, por que Deus deixa isso acontecer, né? Aí o ministro Flacos pergunta, será que isso aí não é o... Por que também nos interrogar, por que também nós estamos demorando tanto, né, a nos melhorar?
Essa seria a pergunta mais certa, né? E mostra para a gente que nós estamos o tempo todo sob a tutela divina, sob a tutela dos bons espíritos, mas, né, nós somos o elo fraco da corrente. E outra coisa que ele coloca aqui, que é muito interessante, né? O mal só pode ser corrigido pelo mal, está a aula passada. Funciona a justiça através da injustiça aparente. E quer dizer, quando a gente fala, meu Deus, né? Te lembra da Torre Gêmeas, né? Aquela catástrofe lá nos Estados Unidos, né? Que saiu na capa do New York Times, né? Cadê Deus? Who are God? Cadê Deus? Onde está Deus, né? E a justiça funciona através da injustiça aparente, né? Quer dizer, eles tinham os problemas deles, né? Que até hoje tem, né? E sofreram do veneno deles, e assim por diante. Todos nós, em vez de perguntarmos onde está Deus, por que Deus deixa acontecer, a nossa preocupação tem que ser conosco mesmo, nos melhorar. E aí as coisas não vão acontecer dessa forma. Bom, e hoje ele está continuando esse assunto, já acabando, que as discussões dele acabam ainda daqui a pouco, né? Então, livro velho, página 24, livro novo, quem tiver aí pode informar, e com a Elisa agora também. Está sem som, Elisa. Meu livro é um pouquinho diferente, mas no meu livro é página 24. Não. Daí é um antigo, né? Não é um novo, não, né? Não, ele é novo, mas não tão novo, é um intermediário. Intermediário, não. Mas vê o parágrafo aí, ou travessão aí, para facilitar aqui. Tá. Em razão disso. Em razão disso. Toca o barco, não se incomoda comigo, não. Vai em frente que eu vou procurar aqui. Não, olha só, na semana passada foi fazendo-se nova pausa do ministro, aí no meu livro andou uma página e virou, entendeu? Aí tem um travessão grande benfeitor, depois vem o esclarecimento, outro travessão não será o mesmo, depois outro parágrafo, nós outros, depois outro parágrafo, somos simplesmente alguns bilhões. Aí depois vem outro parágrafo, homens perversos, calculistas. Outro parágrafo, realmente nunca faltou proteção do céu. Um outro que fala assim, homens encarnados de maneira geral, e chegando esse em razão. Bom, boa noite, prima. Boa noite, Lourdinha. Boa noite, Tudinho. Acharam? Podemos? Pode. Podemos? Por mim, tranquilo. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Ó, eu fui procurar a palavra crivo, que a gente sabe mais ou menos o que é, mas eu fui lá no Pai dos Burros, né? Achei lá joeiro ou peneira, né? Exame ou apreciação meticulosa. Quer dizer, passar no crivo, né? Fazer todo esse processo aí, um joeiro, uma peneira, né? Um exame meticuloso. Então, o planeta, no momento, não passa disso. Aí nós vamos voltar, né? Aquela questão de provas e expiações, né? Provas e expiações, né? Então, crivo de aprimoramento. Então, nós estamos aqui para realmente passar por esses exames meticulosos. E nós, realmente, o problema está aí. Depois ele fala aqui, somente indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço. É o que nós temos que fazer. Está nos dando aqui a coordenada. E é fácil isso, né, gente? Fácil. Os normais, tudo para os normais é fácil.
E nem sei. Bom, considerando semelhante situação, o mestre divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora, o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Éfesos que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Então, né, o texto fala uma coisa, né? Por agora o meu reino não é daqui. Quer dizer, ele está falando que futuramente será. Por agora. Né? Porque o reino dele nós sabemos qual é, né? O reino de paz, concórdia, solidariedade, cooperação, tudo aquilo que nós ainda estamos aprendendo. Né? Agora, Paulo de Tarso fala um negócio mesmo forte, tá? Quer dizer, ele falou isso há 2000 anos atrás, né? Um pouquinho menos, talvez 1950 anos atrás, digamos assim. Né? Não temos de lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não é somente contra nós mesmos, não é somente isso, não. A luta é muito maior que isso. Essa transformação, essa mudança, né, que é essa luta contra a carne e o sangue, né, além dela, o que ele fala aqui, olha, naquela época, olha o que o Paulo fala, contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade. É o que nós vamos ler no livro todinho, Libertação, tá? O livro Libertação vai nos mostrar um pouco disso aí. Isso é muito grande, mas vai nos mostrar um pouco, né? De uma forma simples, profunda, nas próprias regiões celestes, porque aqui é região celeste. Aqui é região celeste. E Tudo que essas Deus coisas faz... estão, e tudo isso estão nas regiões celestes. É. Não está É fora, aqui. não, está dentro das regiões. É aqui onde nós estamos agora. A gente vai ver Matilde, aqui no livro, ela é um espírito que ela não consegue ir lá onde está o filho dela, o Gregório. Ela precisa do auxílio de quem? Do Gúbio. Para o Gúbio atrair ele para fora. Quer dizer, a Matilde vive em algum lugar aqui, no nosso planeta, presa ao planeta, presa ao filho. Ela vive na região celeste, mas está chegando nela lá o problema. Quer dizer, numa dimensão celeste. A gente, quando fala região, a gente pensa logo em geografia. É uma coisa, me desculpe, falo por mim. Tá? Penso logo em geografia, lá no céu lá em cima, né? Não, numa dimensão celeste. E eles estão, né? Atacam lá. Quando não é diretamente a nós, por causa de nós ou a outros, né? Aliás, desculpa, quando não é diretamente aos espíritos superiores e as vibrações, através daqueles que eles amam, daqueles que eles querem ajudar. É um negócio muito... Atacavam Chico, né? Poxa. Divaldo, Chico. Divaldo. Dona Ivone, coitada. Né? A Dona Ivone foi muito atacada mesmo, né? Porque até teve lance aquele que nós lemos no livro, daquela passagem daquele livro. Qual o nome do livro, Elisa? Nós lemos aí o... Invisível. Hein? Devastação do Invisível. Né? Que ela teve a impressão que quebrou o braço, né? Então é por aí. Alguém quer comentar? Eu gostaria, eu vou botar um pouco de lenha aí comprada na fogueira. Estava aqui pensando aqui, ó, quando ele cita, eu estranho a moral que está no Evangelho. Né? Assim, eu vou ler só, mas por favor, se estiver errado, você me chama a atenção, tá? Ele diz assim, ó, com as suas pegadas caminhasse, como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse: se alguém vir a mim e não odeia o seu pai ou a sua mãe, a sua mulher, o seu filho, seu irmão, suas irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo, o que não pode, o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu estou aqui, eu já meditei muito aqui, e ouvindo muitas pessoas comentarem, eu ficava muito preso também à letra. Porque ali, se a gente ficar preso à letra, a gente vai jogar muitos desses problemazinhos no colo dos filhos, bem como também no colo dos pais. Aí ele está abordando ali as questões dos filhos nossos, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é as nossas deficiências, que é a nossa vaidade. É isso que ele está ali, que a gente não pode se tornar discípulo do Senhor se nós não fizermos essa reforma íntima. Né? É o que eu estou entendendo. Porque aqui o amigo coloca para a gente assim, considerando semelhante situação, o mestre divino exclamou perante o juiz, né, em Jerusalém: por agora o meu reino não é daqui. Isso todos nós hoje já temos ciência disso, né? Por ora. É o caso aí da Matilde, que você acabou de anunciar, que eu não conseguia acessar o filho devido ao seu estado vibratório, ainda. E muitos de nós ainda também, porque os nossos amores estão lá para cima e não conseguem nos acessar porque a gente está preso aqui a esses interesses comezinhos. Desculpem eu ter que... Né? Essa é a minha opinião, eu posso estar redondamente errado. Tá? E o Paulo, depois da luta angustiosa, depois dessa mudança do quadro dele, né, psíquico, vamos assim dizer, espiritual, que ele chegou, quem és? Eu sou Jesus, não recalcito contra os aguilhões. Eu estou entendendo que é isso aqui, tá? Aqui, ó. E pela vez, aí ele escreve aos Efésios, né, que não temos de lutar contra a carne e o sangue. É perda de tempo. Mas o Santo Agostinho falou, acho que foi semana passada, ou essa semana, foi quarta, né? Que se falou Foi. da 919. Está trabalhando lá as questões dos bichinhos lá, das plantinhas, não é? Não foi aqui, se não foi no grupo aqui, foi outro grupo. O Santo Agostinho fala da questão 919, um sábio da antiguidade, ver e sair, tratar da reforma. Mais ou menos nesse sentido, para ganhar tempo, para finalizar aqui. Então, agora, assim, mais sim, contra os principados. Então, são essas ideias, né, elaboradas por esses cabeças aí, que vem trazendo informações dicotomizadas em relação à verdade moral, né? E que coloca também contra a potestade, contra os príncipes das trevas. Nós estamos lidando com espíritos ainda um pouco mais endurecidos, um pouco ignorantes, porque o homem da Terra é mais ignorante do que seria mal. Eu acho que foi Jesus que citou isso, né? Que ele enxerga isso lá na frente. E nós enxergamos aqui e ficamos presos. Aqui contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. E essas regiões celestes aqui, eu fiz todo esse apanhado aqui, porque nessas próprias regiões celestes, não é essa mudança íntima que nós começarmos a manter o nosso pensamento mais harmonizado, mais equilibrado, para não deixarmos com que essas ondas de pensamento, que é a pergunta, influência oculta dos espíritos em nossos atos, nossos pensamentos e nossas ações, seria isso, essa é a minha contribuição, e também com dúvidas. Eu só joguei, e desculpa isso, eu falei que ia jogar uma brasa. Sim, porque, né, a gente pode colocar até também a região celeste como nossa mente, nosso coração, e como nós somos demais influenciados, né? Tá atacando, né, os filhos de Deus, né? E atacam a todos mesmo, né? Viu falando aqui, o seu Roberto falou Chico, né? Divaldo, Ivone Pereira, né? E outros, né? Nesse aí também, na 459 se encaixa, não acerta mesmo, porque
essa influenciação é muito forte. E um pouquinho antes de onde nós começamos hoje, desculpe, antes, um parágrafo que nós começamos em razão disso. Olha só, um parágrafo antes, lê aí, Elisa, um parágrafo, os homens encarnados, aqui no próprio livro. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas, quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Está bem explicado isso aí, né? Porque essas vibrações, a tal da psicosfera, nós estamos dentro dela, a gente, poxa, não consegue sair também porque não quer, né? E a 459 está aqui também. E aí ele fala que eles partilham a residência. Onde é a residência do espírito, né? Partilham o corpo, estão junto conosco. É no corpo, né? É. Se a gente não tem força de vontade para nos livrarmos disso, eles ficam depositados no corpo e vai passando de encarnação em encarnação. O próprio ambiente que nós vivemos já nos influencia. Né? Já não é influência. Porque a gente se desequilibra fácil, porque o ambiente também ajuda esse desequilíbrio. E eles estão aí, criando esse clima, aproveitando que das nossas paixões, principalmente, das nossas imperfeições, e nós, conforme, né, tá no livro Boa Nova isso aí, viu, Jorge? São mais fracos do que maus, Maria vai com as outras, vamos junto. Do que mal, Livro Boa Nova, mais fracos do que maus, Maria vai com as outras. Kardec fala isso nas Gênesis. Tem um exército com 100 soldados, vai trocando os piores, botando os bons, daqui a pouco está todo mundo bom. Por quê? Porque os Maria vai com as outras, precisa de, né, tirar esse clima pesado de cima para se manifestar e vai ver que é bom também. É divino também. A residência é divina. Né? E começa também a melhora. Essa residência não se desfaz nunca com facilidade, né? Ela vai passando de pai para filho, de filho para pai, e vai toda a vida. Essa residência também nós podemos considerar a nossa própria morada, o nosso próprio lar, em que o convívio sempre é muito mais difícil, né? Isso aí. Boa noite, então. Agora as duas Lourdes aí. Entrou a Boa segunda noite. Boa noite, Lourdes. Bem-vinda. Tá, a prima e a dona Lourdes. Alguém mais quer comentar? Então vamos embora, Elisa. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. Então vamos ver isso, tá? Libertação lá na frente. Você fala, isso aqui é né, aquele, como é que fala? Aquela entrada, tá? A entrada que o Luiz Flávio é o está preâmbulo, é o preâmbulo do conteúdo do livro. E o Google vai dar no capítulo 2 mais uma. Né? Olha só, o julgamento da humanidade. Eles se consideram, às vezes, a mão de Deus. O que eles estão fazendo dá um favor para os céus, da forma deles. Só que eles se perdem tanto nisso que passam a se julgar deuses. Exatamente. Vamos lá, Lisa. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições, na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. Bom, resposta da pergunta 685, letra A. Lá no meio da resposta está falando sobre essa questão educativa. E tudo começa na mente. Eu vou simplificar aqui para a gente não ter que ir lá. Tudo começa na mente. Da mente passa por quê? Para a ação, para os atos. Os atos repetidos se tornam o quê? Hábitos. O hábito forma o quê? O caráter. Então, o trabalho educativo é esse, né? Transformação desses hábitos. Esses hábitos, a transformação dos hábitos também na intermediária. Ou seja,
mudar os hábitos, para formar novos caráteres. Mudando o pensamento, mudando a ação, muda-se os hábitos, formam-se novos caráteres. Está lá, é a educação moral. Conforme Kardec fala lá, que isso aí como é que fala? Uma observação dele, né? É essa a questão. O trabalho é educativo por excelência, é trabalho de educação. E nós vemos antes o ministro aqui também falando que a educação, né, ela entra por fora, é exterior. Tá? A renovação já é de dentro para fora, ou seja, essa educação que entra por fora vai nos ajudar na renovação para essa transformação de caráter. Então, trabalho de educação por excelência. É ele realmente que vai mudar a humanidade. Vamos lá, gente? Alguém quer falar? Não, vamos embora. O sacrifício do mestre o sacrifício do mestre representou o fermento divino, levantando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto de reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço celeste não depende de compromissos exteriores, mas de individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Poxa, olha só, o sacrifício do mestre levedou toda a massa, né? É o fermento, né? A mudança de tudo, né? Tanto que até o nosso calendário, né? Praticamente quase todo o planeta é o calendário, né, cristão, né? Mas o que ele fala aqui, absteve-se de manejar as paixões da turba, porque, poxa, o que é que nós vemos hoje acontecer o tempo todo em todo o planeta, né? A massa sendo manobrada. Imagine Jesus. Né? Mas ele pensou, não, eu não quero agredir, veja bem, é uma agressão, tá? Essas tentativas com êxito, sempre, a maioria das vezes, que a gente vê, não a mídia, tudo, fala em mídia aqui, mas tudo, né? Tentando, assim, fazer a nossa cabeça, tá? Vamos usar esse termo aqui. Ou seja, dentro das nossas paixões, N situações são trabalhadas no nosso planeta. É na política, é social, é religiosa. Né? E Jesus viu isso tudo. Mas ele não. Ele lançou a boa ideia, a ideia por excelência educativa, né? E mostrou para a gente o seguinte: olha só, o serviço do Reino Celeste. Tá aí outra coisa que eu falo aqui, que ele também respeitou, tá, as leis vigentes da época. Você lembra quando Pedro chega para ele, Senhor, devemos pagar ou não os impostos, né? Ele teve duas respostas. Em um lance ele fala, dá a César o que é de César, pega a moeda, que ele quer esfinge, dá a César o que é de César. Mas teve outro, que ele fala, vai ali, joga um anzol, pesca um peixe, que dentro dele tem uma moeda de, acho que é 2 denários, e paga os impostos. E Pedro fica assustado, mas por que é isso, Jesus? Vamos pagar os impostos? E ele fala assim, não devemos, eu não me lembro a palavra, assim, tipo escandalizar a ninguém, ou seja, as leis dos homens também têm que ser respeitadas, digamos, mais ou menos isso. Eu não me lembro a palavra certinha que ele usa lá. Não é escandalizar, eu acho, não. Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, ele respeitou a situação do momento. Respeitou tudo. Mas ele lançou a sua ideia. E ele, na ideia dele, o que está falando aqui, né? 2 palavrinhas que são mesmo, né, boa vontade. E quando a gente tem boa vontade, a gente consegue vencer, né? Vencer os obstáculos, tudo, as dificuldades. A boa vontade está aí para isso. Mas já criaram até um termo, né? De boa vontade o inferno está cheio, né? Poxa, nós teve a boa vontade.
E a outra palavrinha que essa é complicada. Há uma palavrinha mais complicada que essa, chama perdão. Mas essa é complicada. Renúncia. 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 Né? E a gente vê, assim, no nosso dia a dia na rua, às vezes as pessoas vê que as pessoas renunciaram a algo, né? Deram na escuta, nas conversas, mas a maioria das vezes não. Não leva o desaforo para casa. Não é mesmo marido e mulher, filho, tal, não abro mão, etc, etc, etc. Então, a gente vai ver no livro Renúncia, o nome já fala renúncia, Alcine, abrindo mão de tudo para o quê? Ajudar a família. Boa vontade e renúncia. E ela só cresceu mais naquela reencarnação, né? Cresceu muito mais. Foi o exemplo de Jesus para a gente, para todos nós. Serve para todos. Boa vontade e renúncia. Não vamos falar de perdão, não, porque ele não botou perdão aqui, né? Acho que o ministro não quis, assim, cutucar muito forte a gente, não. Alguém quer falar alguma coisa? Uma observação aqui. Absteve-se de manejar as paixões da turma, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração. Então, o sentimento está radicado dentro de nós. Nós é que não sabemos encontrar esse sentimento, né? Então, radicada no coração, e distanciou-se dos decretos políticos, sem envolvimento externo de idealismo, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia e benefício dos semelhantes. Então, isso é um sentimento que está dentro do coração. Ele não precisou remanejar nada. Nós já nascemos com um sentimento no coração. Nós é que não sabemos usar de boa vontade esse sentimento dentro dos nossos corações, não é isso? É, isso mesmo. E ele deixou tudo aí para gente, né? Exatamente. Vos deixo a minha paz e vos dou a minha paz. Agora, nós não sabemos encontrar essa paz. Acho que nós estamos procurando lugar errado. Exatamente. No exterior. Não é isso? Exatamente. O que é paz? Quer dizer, hoje a gente já começa a pensar assim, mas o que é paz? Assim, que a gente acha que é uma casinha lá na beira da praia, um sítiozinho lá no Teresópolis que é friozinho, esse carrinho super confortável. A gente procura paz onde não existe, né? É onde não existe. Oi? A Fran, a gente tenta comprar a paz, né? Comprar a paz, né? Aí mexeu com a Consuelo, porque a Consuelo estava comprando uma mansão de 20 milhões que eu estou sabendo. Mas fala, Consuelo. Deus me livre, Deus, tá uma coisa que eu não quero é tanto dinheiro. Assim. Eu fiquei juntando antes com o que você falou, né, da mudança de Paulo e tudo, que a mudança tem que vir de dentro, né? Mas também nós, como Paulo falou, nós somos acompanhados, né, o tempo inteiro. Nós temos os nossos acompanhantes de vidas passadas, de débitos passados. Já te fiz essa pergunta uma vez. De débitos passados, de débitos da agora, né, que a gente acaba com esses pensamentos atraindo, né, você mesmo falou esses outros amigos ou inimigos, não sei, para perto, e você querendo melhorar o tempo todo, mas também eu sei que o arrastamento não existe, tudo bem. Mas nós somos pequenos, nós não somos Chico Xavier, nós não somos Estevão, nós não somos Paulo de Tarso, nós somos aquela criancinha do chiqueirinho ainda, né? Então, como fazer essa mudança com tantas coisas acontecendo? Ora, tudo bem, ora, tem fé, que não sei o quê. Às vezes você só quer essa paz, assim, você só quer um pouquinho dela. Não, lógico que é a paz completa, não é isso. Um pouquinho de paz, um pouquinho de menos... Vou falar um termo feio aqui, encheção de saco, mas não é isso que eu estou falando.
né? Problema todo mundo tem. Não é isso, mas assim um pouquinho de menos problemas idiotas, né? Um pouquinho menos para você ter mais força para ir para os mais importantes, para conseguir essa mudança. Tá certo, Tá. aqui é uma escola. Mas sabe o que parece? No outro dia eu estava pensando. Você sabe quando você faz faculdade e chega um professor, tem aquele professor, a Elisa já deve ter conhecido durante que ela foi professora, alguma colega assim. Tem aquele professor que entra na sala no primeiro dia e fala assim: na minha matéria ninguém passa. Eu ouvi muito isso, Não é? Não é? Eu ouvi. Sempre tem. Aí você pensa assim, nossa, que ótimo professor que você deve ser, né? Porque você não consegue ensinar nada, porque ninguém passa na tua matéria. Então, às vezes, fica parecendo que a gente fica repetindo de ano, porque também não dá, né, gente? Fica difícil. Mas eu consegui aprender, viu, Consuelo? Não, a gente consegue aprender, claro, a gente evolui, mas passos bem lentos, né? Deixa eu falar duas coisas. A resposta que você está perguntando está no próximo parágrafo, tá? Essa é a resposta. Mas tem uma coisa também que é o seguinte, que a gente tem que lembrar sempre, todas essas dificuldades, tem um ditado popular que é a maior verdade do mundo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você pode ter certeza disso. Então, quanto mais preparado eu estou, logicamente que as provas vão chegando. Vão chegando, vão chegando, vão chegando. E como eu estou, né, sempre me preparando, sempre tentando, quer dizer, que eu já estou no esforço do bem, quer dizer, as dificuldades, os próprios problemas parece que aumentam. Por quê? Porque muitas, né, você falou, os irmãozinhos vão vir, etc., vão em cima dos nossos entes queridos, vão em cima dos vizinhos, vão em cima do pessoal lá da padaria, lá do ônibus, tudo que é lado, né, parece que nós estamos sendo atacados. Não é, quanto mais eu rezo, né, mais a assombração me aparece. É um ditado certíssimo. E a resposta para a tua pergunta está aqui. É justamente essa questão de quanto mais eu rezo. Só que o rezar aí, a gente vamos ampliar, né, que é Mas isso não orar existe. e vigiar. Orar e vigiar. Não existe esse negócio de Deus está te testando, não, né? Pelo amor de Deus, não me fala que é isso, não. Porque não eu é sempre Deus achei testando, não. Não é Deus testando, essa não. frase um absurdo. Deus Somos vai te nós. testar. Eu acho um Nós estamos absurdo. no planeta de provas e expiações. Ou seja, todo mundo aqui está numa situação difícil. Nós já lemos no livro da Devoção de Visita da Dona Ivone Pereira há um tempo atrás sobre essa questão, né, porque a rapaziada lá embaixo fica com raiva de quem está tentando fazer o bem. Está tudo lá. Nós lemos, acho que 2 ou 3 semanas. É uma história longa. Né? Mas vamos cair dentro dessa realidade. Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Quanto mais eu me preparo, tá? Eu já estou preparado para provas mais fortes. E quando eu não estava preparado, essas provas também não apareceu para mim como prova, porque eu estava assim, digamos, vibrando nelas, convivendo com elas de boa, achando legal aquilo. Né? Aí quando eu começo a ver as coisas de né, um outro olhar, começa a mudar tudo. Aquilo que eu gostava começa a me incomodar. Aquilo que, né, eu até passava, que não sentia, não tinha esse despertamento que eu tenho hoje, nós temos hoje, não só nós, né? O Grupo Inó, nós passamos a ver coisas que nós não víamos. Né? A gente vai enxergando essas coisas. Né? Essa questão aí, o que acontece? Nós, através da boa vontade, da renúncia, e vai falar aqui agora no próximo parágrafo, através do esforço pessoal, vencer isso. Vamos vencer. Uma hora não vai nos incomodar mais, que aí nós já chegamos aos exemplos que você deu aí, começando mais baixo um pouco, pelo Chico, que é um grande exemplo. Tá? Não estou diminuindo o Chico. Né? A encarnação para chegar nele. Exatamente. É o próximo parágrafo a resposta. Quer falar, Jorge? Assim, antes de continuar aqui na resposta, só vou acrescentar que é o que a Consuelo levantou, e realmente é bastante interessante, porque vem de encontro também a muitos de nós determinados tipos de, vou dizer assim, de deficiência, é a questão moral que ainda hiberna em nós, que do nada assim havia uma volúpia imensa. Eu não estou citando só uma área, não, são em todas.
Eu vou citar um caso aqui, lá no livro que voltei, capítulo 16. Eu adorei esse capítulo. 20 itens. Bittencourt Sampaio, aquela estrela, materializou-se junto com outros espíritos de alta envergadura, e foi ali que o Jacó começou a caminhar. Eu só vou ler, acho que três mais ou menos, ou quatro, 2 itens. Primeiro é assim, está tudo entre aspas. Diz assim, para nós, porém, que aceitamos a graça da revelação divina, semelhante providência se fazem inúteis. Aí tem um outro aqui que eu também achei legal. Ele diz assim, quem terá passado incólume nos princípios das paixões humanas, senão o mestre amado. Esse caso aqui. Né? O Senhor nosso, que aprendiz terá alcançado todos os ensinamentos de uma só vez? Hoje tem pessoas aí que acham que a Terra é plana, que a reencarnação não existe. Daí a pluralidade. Você está fazendo a escadinha aí, a hierarquia. Não é isso? É o que eu entendo. Outra que ele coloca, chamando a atenção do Jacó, que isso é para nós. Outra, olha só. Acalma o coração de discípulo e concentra as tuas esperanças nos dias abençoados do futuro. Para fechar, eu só selecionei só isso, olha só. Outra também que eu achei legal. Ela é grande, mas eu deixei só um pedaço, entre aspas. Entesouraremos aqui, lá do outro lado da vida, para distribuir mais tarde bênçãos divinas, bênçãos à vida imortal, nas obscuras esferas da reencarnação. O que eu entendi com isso aqui é o seguinte: nós participamos de estudos na consciência maior, nos preparamos e mergulhamos no corpo físico para a prova. Se aprendemos ou não aprendemos. Aí no final ele diz assim, regressaremos à escola da aplicação na carne distante e faz-se preciso amealhar energias novas para recapitulações imprescindíveis. Ele está assinalando aqui que todo o grupo dos notáveis da febre do século passado, não é aqui quando escreveu foi 1900, século 21 ou 20. É o pessoal lá do 19. O pessoal do 19, que é espírita de segunda vez, está chegando aí de terceira ou quarta vez no nosso meio. É isso que está para vivenciar esse conflito, esse momento que nós estamos vivendo aí. Né? Que vem de encontro ao que está aqui nessa resposta a seguir aí. Acho que está sem som aí, só, Fran. Tem que habilitar. Eu fechei o som, que aqui as crianças começaram a gritar, o cachorro começou a latir, olha lá, meus companheiros de viagem, tá? Eu não posso me aborrecer com eles, olha que felicidade. O máximo que eu posso fazer é fechar a janela, 1 minutinho. Mas quarta-feira você falou a respeito, né? Bom, vamos lá, Elisa. Você está sem som também, Elisa. Essa primeira frasezinha aqui é esse fato que aconteceu agora da janela. Vamos lá. Eu estou aqui na área e aqui está assim um pouco de barulho, aí eu tenho que fechar. E a Consuelo, olha só, eu nunca trabalhei com nenhum professor que dissesse E isso. falasse isso? Não? Na faculdade tinha, mas todo mundo Tinha. fala professor, tá? Acho que ele tocou tanto terror que todo mundo passou. É mesmo? Eu acho que sim, todo mundo passou. Eu tive um problema com esse com estatística 2. Nossa Senhora. Quando ela entrou na sala, na minha matéria ninguém passa. Eu virei para a amiga e falei assim, para que eu vou fazer então? Pois é. Na hora que o professor fala, todo mundo se pergunta o que é que eu estou fazendo aqui, mas alguma coisa a gente está fazendo lá, então vamos fazer. É igual aqui, né, Elisa? Alguma coisa a gente está fazendo. Pois é, então, é bem isso. Tá chegando o final do ano, quero ver quem vai passar de ano comigo, tá? Tá certo.
Tá certo. Vamos me ensinar, né? Chegar no final, não, você errou, agora vamos consertar o que você errou. Aí vamos me ensinar. Vamos lá. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente. Compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Olha só um instantinho. Olha só o que está falando aí. Seu esforço pessoal no bem, Consuelo, você falou sobre essa questão do assédio, né? O que acontece aqui? A obra será regenerativa, será adiada indefinidamente, compreendendo por precioso e indispensável nosso concurso fraterno. Então, nós que estamos nos preparando, as provas que aparecem é para a gente, desculpe, vencer. E, automaticamente, com a nossa paciência, a nossa tolerância, que não é fácil, né? Com tudo isso, nossos... Desculpe, não. Para que nossos irmãos, né, provisoriamente no mal, se convertam. É o exemplo nosso mesmo. Pô, estou tentando a Consuelo, mas, poxa, caramba, gente, o cachorro passou, acho que deixou alguma... Deixou. Do céu. Então, isso aí essa tentação é para que a gente exemplifique também para eles. É uma, entre aspas, não vou falar, a palavra eu estou usando, mas porque eu não vejo outra no lugar, uma obrigação nossa. Porque a gente já tem conhecimento que o Bittencourt Sampaio falou aí no livro Voltei. A gente já tem o conhecimento. A doutrina está aqui, na nossa mão. A gente não viu uma nem duas palestras, não. Nós estamos há anos aqui batalhando. Acertando e errando, mas nós estamos aqui batalhando, batalhando. E quem está nos assistindo, uma hora vem para o nosso lado. Nós temos um exemplo no livro, tinha dois irmãos no livro Ação e Reação, Leonel e Clarindo, se não me engano, obsessores fortes, já tinham feito várias coisas, né, difíceis, né, complicadas e tal. E o Silas precisava deles para um auxílio. Pegou eles, levou para uma casa de um engenheiro para ouvir uma música, ele sabia que um deles gostava de música, começou a conversar, eles começaram a abrir o coração para o Silas, que é um dos escritores do Ação e Reação. E o Silas foi conquistando eles. Ou seja, o que faltava para eles era o que alguém, tá? Que eles foram assassinados, era a raiva deles, a bronca deles. Eles precisavam de alguém, tá? Que os compreendesse. E o que aconteceu? Eles vendo o Silas, andando com Silas e tal, eles foram mudando. Nós vamos ver também no livro Libertação o Saldanha. Também. Vai ter mudanças com o Saldanha. Nós vamos ver lá na frente também, que seja lá no meio para lá do livro. Né? Então, nós estamos aqui também para isso. Já passa a ser obrigação nossa, tá? Se está nos sendo oferecido tanta coisa gratuitamente, sem esforço nenhum, digamos, nossa. O único esforço é esse. Está aqui, ou está em outro lugar, ou está na internet vendo uma palestra, esse é o nosso esforço. Né? Distribuir uma quentinha, um pão na rua, e visitar alguém doente. Né? Nosso sacrifício é esse. Né? E nos melhorar. Então, nossos irmãos que estão aí errados, depende de nós para a sua melhora. Olha só. Fala, isso tudo é nos oferecido porque a espiritualidade está vendo que nós temos condições e capacidade de levar isso à frente. Então, nos oferecia isso tudo. Quando o servidor... Esse dever, essa obrigação, eles acham que a gente tem capacidade para isso. Basta a gente entender isso. Mas... Eu vou falar só uma coisa, Roberto, em cima disso que o senhor está falando. Está lá na capa do nosso lar, né? Quando o servidor está pronto, alguém se lembra? O serviço aparece. Exatamente. Tá, Consuelo? É serviço para a gente, Consuelo. Resumindo. Jorge, quer falar?
Sim, eu gostaria, porque o Clarindo, é bom até a gente frisar que o Clarindo Leonel, para ele chegar a se tornar, vamos dizer assim, um hipnotizador, vou usar essa expressão, um obsessor, do que falar obsessor, eles participaram de escolas dos Vingadores, não é isso? Aí, isso. Eles aprenderam com... Especializados. Exatamente. Então, nós, aí, esse alto e baixo, nós, o que eu passei a entender, né, se nós, a nossa vontade, vamos descolar a depressão da melancolia, que a tristeza não é depressão. A melancolia também não é tristeza, né? Eu entendo assim. Agora, a gente não pode deixar aprofundar isso. Bem, então, é o que esse alto e baixo, se a pessoa ficar muito melancólica, ela vai estacionar. Agora, isso foi ressaltado, isso foi levantado agora, que é a vontade do indivíduo, mas errei no dia seguinte ou depois, vai para frente. Não está parado, estamos naquele alto e baixo. E é isso que foi recomendado a nós espíritas. Né? Reconhece o verdadeiro cristão, aquele que empreende esforços. Então, gradativamente, foi o que você citou. Depois do hábito, nós vamos formar o quê? O caráter. É assim, gradativamente. Tem que pagar. É isso aí. Está pronto o servidor? O serviço aparece. E vamos trabalhar. Exato. Né? Vamos lá, Elisa. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. Isso aí, o que nós, né? Todos nós falamos aqui sobre essa questão aí, né? Ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, ou seja, o centro do universo, nesse simbolismo, é o quê? A Deus, né? É isso? Dentro daquela história periférica que Deus está lá no centro do universo coordenando tudo, né? Então, nosso amor, nosso magnetismo tem que ser, né, espalhado, fluir. E vamos fazer, né? Vamos, através dos bons exemplos, desse amor crido, vivido e sentido aí, ajudar muita gente. Sem saber. Ele está ajudando alguém que está nos observando, seja encarnado ou desencarnado, sem ter conhecimento. Quem quer comentar? Então, vamos embora, Elisa. Vamos. O ministro sorriu para nós, expressivamente, e concluiu. Terei sido bastante claro? Eu pergunto, foi bastante claro o ministro Flacos? Mais do que isso? Esse primeiro capítulo não é brincadeira, não, viu? Não é brincadeira, não. Né? Ele faz um apanhado de o que nós somos, como nós estamos, como nós vivemos, né? E como nós devemos sair disso. Apanhado, preparação, principalmente para o caso que está falando aqui, que é para uma turma que vai fazer um trabalho do bem nas trevas. Então, é para nós, onde que nós estamos, mais ou menos? As nossas vibrações onde nós estamos não são tão ruins, igual lá. Mas, de uma certa forma, como a influenciação de lá está aqui, então nós estamos também nos virando nisso aí, né? Nos virando no printo, ou seja, o ministro foi bem claro para nós. Então, bora acabar isso. Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. Entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção fora encerrada, as considerações ouvidas despertavam em mim
o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. André é sempre o mesmo. Saber de tudo. Bom, gente, acabamos o capítulo 1. O ministro nos deu a sua aula, né? E é muito forte, muito, né, muito instrutiva. Então, vamos agora é o Gúbio que vai falar, tá? A palestra continua, só que agora na voz do Gúbio, para detalhar mais, tá, o que eles vão enfrentar, o que vai acontecer com eles. Olha só, dizer que falta 4 minutos, mas ler um parágrafo só. Vocês que sabem, querem ler o primeiro parágrafo? Só o que vai dar tempo mesmo? Respondam. Todo mundo muda. Não, vamos deixar para Quer ler, iniciar. vamos ler. Ué. Só que eu acho que a gente tem que pegar, né? Para ler pelo menos uma parte, né? 1 hora. Quer dizer, o primeiro parágrafo, vamos falar, não vai dar nem tempo de comentar muito, né? Não, porque esses 2 primeiros parágrafos são bem grandes e também vai ter muito o que comentar sobre eles. É. Bom, então vamos dar uma paradinha, falta só 3 minutos. Então, hoje são dia 12, mais 14, 12, 20, 19, 26, 7, 26. 26, né? 26, 27. Tá? Bom, agora eu vou falar que nem o Antônio Carlos fazia com a gente, né? O que vocês acharam? Tá tudo bem? Tudo legal? Tudo certinho? Respondo, gente, por favor. Tudo certo. Tá tudo Tudo certo, bem? foi esse esclarecimento foi muito interessante, muita coisa boa que a gente comentou e foi bem esclarecedora, né? Foi o que ele perguntou, né? Estão satisfeitos? Sim. Tudo que ele falou para todos nós, estamos bastante satisfeitos. Na página 22, olha só o que ele fala aqui, até referente também à pergunta da Consuelo. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador? Às vezes a gente sofre, porque isso é palavra do ministro Flaco, está na página 22, logo lá em cima no meu livro. O sofrimento é reparação, porque às vezes é resgate. Então nós estamos sofrendo por resgate. Mas pode ser também um ensinamento renovador. Ou seja, nós já estamos prontos, podemos nos considerar pequenos servidores, é o serviço. E isso o quê? Ensinamento renovador. E tem tanta coisa que ele falou aqui, né, que o Flacos falou, que eu fui marcando aqui, né? Mas, ó, ele fala aqui, o mal é o desperdício do tempo ou emprego de energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Ou seja, quando a gente está no mal, estamos fazendo algo mal, nós estamos simplesmente perdendo muito tempo. E aí a gente vê, né, principalmente nas reuniões mediúnicas, aqueles espíritos e nos livros espíritas, aqueles espíritos que estão sofrendo há muito tempo. Os livros espíritas mostram reencarnações e reencarnações, né? Então, se a gente pegar esse primeiro parágrafo, tem muitas coisas assim que que ele fala que fora do amor verdadeiro, toda união é temporária e a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Nosso planeta. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária. Não está falando sobre casais, não, tá? União, nós mesmos, nosso dia a dia. Quando a gente olha para alguém, já começa antipatizando, sem conhecer, nós estamos nos colocando aqui em guerra, em pé de guerra. Só falta cruzar o braço e ficar assim, né? Não fui com a cara desse cara. Nem conheço. Mas depois a gente passa a conhecer a pessoa mais simpática que nós conhecemos, é isso aí. E o Flacos, né? Vai botando tanta coisa aqui para gente que não é brincadeira não, né? Dá vontade de ler de novo. Vamos ler de novo? Vamos voltar lá atrás, porque... Tá voltando. Bom, é isso aí, já deu uma hora, viu? Eu fiz a encheção de linguiça aqui mostrando que tem tanta coisa importante aqui que o Flávio falou. Isso aqui eu fui olhando aqui por uma casa, tá? Tá marcado.
tanta coisa. Bom, é isso aí. Eu vou fazer uma propaganda agora, antes de fechar também nossa gravação, né? Segunda-feira, o céu e o inferno. Ah, sim, Jorge, quando nós falamos do Santo Agostinho, na segunda-feira, do céu e o inferno, sobre a visão do Santo Agostinho encarnado sobre o inferno. Por isso que nós falamos aqui, Santo Agostinho, segunda-feira. Tá? E nós estamos chegando no purgatório, viu, gente? Está todo mundo convidado a vir segunda-feira para entrar no purgatório, tá? Sair do inferno para o purgatório. Olha só que evolução. Tá? Quarta-feira, Livro dos Espíritos, nós vamos entrar agora. Não, acho que falta uma pergunta ainda para encerrar os vegetais. Vamos entrar no o animal e o homem. Tá? A pergunta 592, se não me engano. Acho que nós vamos ler 591 agora. Não, 59, falta duas. 590 e 591. Depois a 592, o animal e o homem. Ainda faltam duas perguntas dos minerais e as plantas. Mas está sendo muito explorado as plantas. Né? Os minerais, o Kardec não explorou muito nos espíritos. E sexta-feira que vem, Paulo e Estevão. Ok?